que pega é o São Paulo. Que, para mim, e acho que para muita gente, de forma surpreendente, o Capello usou a palavra timing, acho que o Caprese também, né? Errou no time, tal, no dia, ou na hora, ou no momento, na demissão do técnico Hernan Crespo. Mas para a gente entender um pouquinho mais essa história, está conosco ao vivo neste momento, 18 horas mais 25 minutos, nosso Márcio Torvano, blog. Que coisa, que segunda-feira São Paulina, hein, Torvano? Boa noite, bem-vindo, Torva. Boa noite, Maércio Ramos, Marcel Capretes, o Capela, Ana Maria Braga, onde ela estiver. Vamos falar desse São Paulo, Maércio. Surpreendente, né? O torcedor que estava almoçando, né, um pouquinho depois ali da hora do almoço, até engasgou. Crespo demitido. A princípio, muita gente achou, ele vai pro River Plate, né? Aquela proposta que ele teve. Não, foi demitido. Hernan Crespo não é mais treinador do São Paulo. Nesta segunda passagem, 21 vitórias, 7 empates e 18 derrotas. Saem com ele 2 auxiliares, 2 preparadores físicos e um treinador de goleiros. Então saem aí do São Paulo vários profissionais. Agora vamos para os bastidores, Maércio. Por que o Crespo caiu? Por quê? Alguns motivos. Não é, claro, também é um pouquinho, mas não é por causa do dentro de campo. O time é líder do brasileiro, pelo menos na pontuação, junto com o Palmeiras. São vários detalhezinhos. O time pode ter sido não certo, né? Porque poderia ter demitido assim que saiu do Paulista, não demitiu. Mas a diretoria apontou vários fatores para por que demitiu o Hernan Crespo. Começa desde aquela declaração dos 45 pontos. O Rafinha na apresentação já se mostrava muito incomodado. Hoje ele é chefe, hoje ele manda lá, é da diretoria o Rafinha. Então ele não gostou daquela declaração do Crespo, meio pessimista, falando em 45 pontos. Lembrando que ano passado o Zubeldia falou que ia ser campeão da Libertadores, também não pegou bem. Mas enfim, então 45 pontos para não cair, não gostaram. Algumas entrevistas do Crespo, também com este pessimismo, não estavam gostando. Na saída do Paulista para agora, né, esse período de treinos, ele deu 3 dias de folga, também não gostaram, muitos dias de folga. O Crespo estava indo muito para a Argentina, e aí sumia, dava aquela ida para a Argentina, voltava. Danielzinho no banco e Luan como titular daquele jogo contra o Palmeiras, também não pegou bem. Por quê? Eles acharam que foi exatamente o que a gente falou no dia da transição, que ele pensou mais em superstição, porque o Luan foi com ele lá no passado, e aí pegou mal também essa saída do Danielzinho, e mais a entrada do Luan, né? Então pegou mal aí pro Crespo. André Silva no time entrando no segundo tempo contra o Palmeiras e não tapa o Ferreirinha, porque um cara que está 8 meses, outros jogadores não gostaram, 8 meses fora, jogadores não gostaram, o André Silva entrou no jogo, não foi bem, então também pegou um pouco de mal pro Crespo. Tudo isso vai somando. Lucas não tinha um bom relacionamento com o Crespo. Alisson, que saiu, já até colocou mensagem na rede social, já cutucando de forma direta ou muito indireta o Crespo. Ele até errou ali no português, mas o Alisson também já deu a cutucada nele. Então, o clima não era dos melhores. No treino, no ambiente, não era nos jogos. Os jogos do São Paulo até que estava indo bem. Então era no ambiente, a diretoria acho que percebeu isso e preferiu tirar o Crespo antes tarde do que nunca, ou antes mais tarde do que nunca, tirou o Crespo e ele não é mais treinador do São Paulo, Maércio. Na quinta, São Paulo enfrenta a Chapecoense no Canindé. O treinador pode ser o Alan Barcelos do Sub-20, pode ser o Milton Cruz, mas pode ser já um novo comandante. São Paulo pensou, conversou o Rafinha ali com o Felipe Luiz, esse Lamene. Ele falou, não está muito afim, não quero, melhor não. Então, praticamente é descartado o Felipe Luiz, que também ganha bem, ganha muito. Aí Roger Machado, é um nome que aparece muito forte. O problema, Maércio, a rejeição, muita rejeição. E no São Paulo, quando a torcida não gosta, a diretoria pensa 3, 4 vezes, estão com medo da rejeição. Eu diria que Roger Machado já chega demitido. Primeira crise ele cai porque a torcida vai pegar muito no pé e ninguém quase quer Roger Machado em relação à torcida. Falaram até em Diniz, Osório, são ex-treinadores, o Galhardo, que saiu do River Plate, são nomes que surgem, mas por enquanto o Roger Machado ganha força, apesar de toda essa rejeição, então a diretoria deu um pé no freio, Maércio. Vamos aguardar, né, Tova? Então o quadro é esse nesse momento. O técnico foi demitido, o Hernan Crespo foi demitido por todos esses
episódios citados por você, ou então alguns deles, e agora é pensar na chegada de um novo treinador. Felipe Luiz, você disse que já está praticamente descartado, que o técnico ele não quer aceitar um convite agora, deve estar pensando na Europa. Roger Machado é o nome, mas tem a rejeição. Rejeição é um negócio de rede social, né? Só pode, né, Torvano? Mas a diretoria, muito tempo no São Paulo, leva isso muito em conta. É o que você está dizendo, eu estou respeitando, eu estou dizendo assim, o termômetro é rede social, porque a torcida do São Paulo não foi lá colocar faixa, se manifestar, está indo por rede social. Fernando Diniz pode ser um nome, como você disse, e o Galhardo também, ex-técnico do River Plate. Pode completar. Não, apesar que quando o São Paulo perdeu para o Palmeiras, ou quando perde, o torcedor quer que o treinador saia, mande embora. Aí vem de vitória, ou o time está um pouquinho melhor, agora estão todos indignados. Mas esse humor do torcedor muda muito fácil também. Boa, Torvano. Você volta com o Corinthians daqui a pouco, combinado, Torva? Sim, senhor. Muito obrigado. Nosso Márcio Torvano ao vivo com as coisas do São Paulo, que demitiu o técnico Hernan Crespo e agora correrá atrás de um outro treinador. Roger Machado, Fernando Diniz, Galhardo, de repente pinta um outro nome, o Osório. O Osório tá lá no Remo, não é isso? Já foi mandado embora. Já foi. Perdeu o título, né? Não, foi até antes da final. Foi antes da final. O Léo Condé chegou no Remo. O cara não fica um mês, né? Aí eles queriam o Guto Ferreira de volta lá e levaram o Condé. Ô Maurício Capela, você ouviu aí o nosso Márcio Torvano? Alguns episódios levaram à demissão do técnico Hernan Crespo. Alguns, pelo menos. E agora é pensar no novo treinador. Do timing, você já falou que não concorda. E agora é fazer o quê? Como arrumar essa casa, sendo líder de Campeonato Brasileiro e arrumando uma crise, como você disse, que ela já está instalada no Morumbis? Já está contratada, não tenha dúvida, né? Essa crise no São Paulo, o São Paulo acabou já contratando, né? Assim, o Torvano traz as informações e vai muito na linha do que a gente havia comentado inicialmente, né, Maércio? Porque tem uma questão aí em relação ao elenco. Então é mais fácil perguntar para o elenco do São Paulo qual é o treinador que eles aceitam, né? Para poder trabalhar, porque sinceramente eu não consigo entender muito a razão pela qual não se contenta com determinado comando que o treinador dá. Não existia nada que pudesse desabonar a questão do Hernan Crespo. Uma declaração ou outra, quantas vezes o Abel Ferreira não puxou a orelha do Rafael Veiga em coletiva de imprensa? E a vida seguiu. Quantas vezes o Felipe Luiz não puxou a orelha dos jogadores da equipe do Flamengo e a vida seguiu? O Vojvoda outro dia puxou a orelha do Gabigol e a vida seguiu. Não pode ser assim, o futebol não é assim, não tem como você gerenciar uma situação como essa. Na minha opinião, se são desses nomes todos apresentados, é claro que é tudo especulação ainda, mas desses nomes todos apresentados, eu não tenho dúvida, eu ficaria com o Galhardo. Se o Galhardo aceitasse treinar o São Paulo, para mim seria uma grande contratação que o São Paulo faria. Maurício Capela, depois das informações do Márcio Torvano com relação ao São Paulo, essa decisão de demitir o treinador não foi tomada hoje, Capretes. Eles erraram o timing e tal, mas acho que vieram assim, vamos esperar, e o Felipe Luiz caiu lá no Flamengo, vamos tentar esse treinador, amigo do Rafinha, sei lá, vai trazer o Rodrigo Caio. Será que tem a ver, Capretes? Pode ser, mas o Rafinha, ele já se estranhou com o Crespo logo na chegada, né? Se você pegar, o Rafinha falou publicamente que o negócio de 45 pontos era besteira, que São Paulo é clube grande, não pode nunca pensar assim. Que ele foi campeão, eu não lembro a frase dele lá. Que não tinha salário em dia. Ou isso, que não era desculpa, né? E foi campeão mesmo assim. Isso. Agora, esse negócio de jogador insatisfeito sempre vai ter, porque só jogam 11 e um grupo tem 28, 29, 30 jogadores. Então é sempre difícil fazer a gestão do grupo, né? Até tem razão em algumas situações, colocar o Luan foi um absurdo na semifinal do Paulistão contra o Palmeiras, o jogador que tinha 33 minutos jogados na temporada até o momento, ser titular no jogo mais importante, entrar com o André Silva no segundo tempo também, não que Tapia e Ferreirinha sejam excelentes, mas uma hierarquia. Só que, para mim, isso não derruba treinador, tá? É sempre uma junção de fatores, nunca é só um motivo, a não ser que perca de 5-0, 6-0, né? Quando o Santos perdeu do Vasco 6-0, o Kleber Xavier foi demitido. Foi um fato grande, mas também não era só aquilo. Agora, a minha questão é, o trabalho do Crespo não evolui assim. Falar que é líder do brasileiro, cara, são 4 rodadas, pelo amor de Deus, o brasileiro não pegou no breu ainda, essas 4 rodadas, o torcedor nem sabe que tem, foi no meio dos estaduais, a CBF vai ter que repensar isso aí, porque ficou xoxo, ficou estranho demais, então não dá para tomar como base 4 jogos do Campeonato Brasileiro. A minha questão é evolução de trabalho. Eu não sou contra demitir treinador, tá, Morcegão? Regra do mercado corporativo, demore para contratar, pesquise,
ligue para conhecidos, vá ver currículo, converse com quem já trabalhou, com quem você quer contratar. Demore, pesquise bastante, mas seja rápido para demitir. Se está vendo que o barco está afundando, que não há potencial de crescimento, não perca mais tempo. Troque o quanto antes. E o trabalho do Crespo não ia evoluir. Não ia evoluir. Claramente não ia evoluir. Ia ser mais do mesmo. Ia ficar essa enrolação até o final do ano. Não que o elenco do São Paulo seja maravilhoso, tá? Não que só tenha craque, que seja o melhor elenco do Brasil. Não, elenco para meio de tabela. Vai ficar em sexto, sétimo, oitavo no Brasileiro e olhe lá. Agora, o trabalho do Hernan Crespo não era bom no São Paulo. Não era bom. Era um técnico mediano. De uma nota só, mesmo jeito de jogar todo jogo. E jeito de jogar não é ter 3 ou 2 zagueiros, são as ideias, são os comportamentos de jogo. O São Paulo não evoluía nas mãos do Crespo. Ô Caprez, o Capela não ficou em cima do muro, ele falou pra ele qual deve ser o técnico contratado desses nomes colocados aí nas especulações, tá, o Gadiardo. E pra você? Não, o Gadiardo seria maravilhoso, mas eu duvido que ele venha. Sabe por quê, Morcegão? O Gadiardo, ele foi brilhante no River Plate. Imaginou-se que ele teria espaço em um grande clube europeu pelo bom trabalho no River. Isso não aconteceu. Ele foi para o mundo árabe, se deu mal e voltou para o River. Mas eu imagino que para ele, neste momento, esse São Paulo... E assim, só uma coisa, né? O Crespo, eu critico o trabalho dele, mas ele foi muito íntegro. Porque ele trabalhou, cara, com o Júlio Casares, com aqueles caras ali, no meio de uma investigação policial. No meio de inquéritos, com a Polícia Civil atrás do clube. E ele foi muito digno nessa parte. Não expôs ninguém. Agora... Felipe Luiz também não vem, cara. Você acha que o Felipe Luiz acabou de sair do Flamengo, ele vai pegar o São Paulo? Morcegão, hoje no mercado, o São Paulo é um clube ruim pra pegar. Ninguém quer pegar o São Paulo. O técnico que tá bem pra caramba, não pega o São Paulo. Fernando Diniz pega. Ah, então, mas ele não tá bem pra caramba, né? Ele saiu mal do Vasco, né? Não tá bem. Faz então, tempo, né, Capeta? O Diniz pega, o Osório pegaria, saiu do Remo agora. O Roger Machado pega. O Roger Machado, ele não é ruim, ele tem muito boas ideias, mas ele nunca conquista nada. Ele nunca chega lá. Eu acho que essa é a rejeição, né? O trabalho, mas ele não é mau treinador. Ele faz ótimos inícios de trabalho e foi assim no último trabalho dele, agora no Internacional. Mas não tem acabativa, ele não amarra, ele não conquista um troféu. Aí quem mais? O Alain Barcelos do Sub-20 não tá pronto, claramente. Seria o mesmo erro que fizeram com o Jardine. Não dá, é expor demais. Então, demitiram o Crespo, ok, decisão acertada, mas de fato... O mercado... um nome que ninguém fala, Morcegão, e eu vou ser apedrejado aqui. Eu já falei uma vez. Eu acho que você gosta, cara. Eu já falei uma vez e vou repetir. Sabe um bom nome? Tá disponível. Que pra mim, pro momento do São Paulo, tá? Deixa eu só pensar. Pro momento do São Paulo seria ideal, cara. Não é nenhum dos que o Torvano falou. Não é o Guto Ferreira? Não. Que não é mau treinador também. Não, eu gosto do Guto. E já passou na base do São Paulo. Eu gosto do Guto. Já passou na base do São Paulo. Não consigo. Né? Sabe um técnico que pra mim seria ideal pro momento do São Paulo? Tá desempregado? Tá desempregado. Tá preparado pra ouvir me xingarem no WhatsApp, no Instagram? É legal, aí? Isso é legal. Eu gosto. Fábio Carilli. Não foi falar do nome dele. Você tem alguém... O Capreto tá indicando. Lembrou do Carilli. Você lembra de alguém aí, Capela, fora esses nomes aí? Sinceramente, Morcegão, são todos treinadores. Porque para mim o problema não está no comando técnico do São Paulo. Não tá. Para mim trocou o Zubeldia pelo Hernan Crespo. É claro que o Zubeldia, na minha opinião, ele no Fluminense eu nem reconheço. Para mim é um outro Zubeldia que está no Fluminense. Dado a maneira como o Fluminense joga futebol, é uma maneira muito mais interessante, muito mais agressiva. Nem parece o Zubeldia da equipe do São Paulo. Mas veio o Hernan Crespo. O Hernan Crespo diante desse elenco. O São Paulo tem zagueiros que são complicados. O São Paulo tem zagueiros difíceis. É por isso que eu citei que com 3 zagueiros o São Paulo é competitivo. Jogar com 2 vira peneira. A bola vai trocentas vezes na meta do goleiro Rafael. Isso é uma forma de se proteger defensivamente. Para mim o problema não passa pela questão de treinador, tá bem longe disso. O problema do São Paulo é um problema estrutural de elenco, porque veja, Morcegão, São Paulo vendeu 2 promessas no ano passado. Com 2 vendas, o São Paulo enfiou 13 milhões de euros no bolso. Não é nada. Absolutamente nada. São Paulo vendeu um meio-campista, um jogador chamado Matheus Alves, que a gente não sabe o que vai dar, mas era um atleta que cadenciava jogo, era um atleta que tinha boa visão de jogo. A gente nem sabe se esse garoto vai se desenvolver ou não. 6 milhões de euros. São Paulo vendeu um jogador que havia conquistado a titularidade, jogando pelas extremas, né, que é o Lucas, por outros 6 milhões de euros. A gente nem conseguiu saber o sabor, se vai ou se não vai, se é um jogador que pode ser interessante ou não pode. Para mim o problema do São Paulo começa pelo endividamento brutal que tem o São Paulo. Aí isso vai cascateando em direção à formação de elenco e estoura
como sempre, no treinador. Como sempre, você pode botar aí, quem? O Ancelotti. Vai adiantar nada. Sem recurso técnico não vai adiantar rigorosamente nada. Quer botar o Diniz? Põe o Diniz. O Diniz é aquela coisa, né? É o namoro de verão, né? Não sobe a serra. Demora 4 meses e depois já começa toda a crise. O problema do São Paulo não é treinador. O problema do São Paulo é gestão e elenco.